O verão de 1947 foi uma época estranha nos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas a ansiedade ainda pairava no ar. A Guerra Fria se aproximava como uma sombra. Então, algo realmente incomum aconteceu perto de Roswell, Novo México. Um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços espalhados por sua propriedade. Não era nada parecido com o que ele já tinha visto, com aparência metálica, leve, mas resistente. A notícia da descoberta estranha chegou à base aérea do exército de Roswell. O major Jesse Marcel, um oficial de inteligência, foi enviado para investigar. Os destroços eram diferentes de tudo que ele já havia encontrado. Os militares rapidamente tomaram posse dos materiais e emitiram um comunicado à imprensa. Ele declarava que um disco voador havia caído perto de Roswell. Jornais de todo o país se agarraram à história sensacionalista. Manchetes gritavam sobre discos voadores e discos capturados. Poderia ser esta a primeira evidência de visitação extraterrestre? A imaginação do público correu solta, mas a história teve uma reviravolta apenas um dia depois. A base aérea do exército retratou sua declaração inicial. Eles agora afirmavam que os destroços eram simplesmente de um balão meteorológico. Disseram ao público para esquecer os discos voadores. Caso encerrado. Ou será que não? A explicação oficial da base aérea do exército de Roswell foi direta. Eles alegaram que os destroços eram de um balão meteorológico, parte de um projeto ultra-secreto chamado Mogul. Esses balões foram projetados para monitorar os testes nucleares soviéticos. Os materiais utilizados eram incomuns, o que explica a confusão inicial. Segundo os militares, a história do disco voador foi um simples mal-entendido. Eles insistiram que nenhuma evidência de qualquer coisa extraterrestre havia sido encontrada. A imprensa e o público foram instados a aceitar essa explicação. No entanto, muitas pessoas acharam difícil de acreditar. Por que o anúncio inicial de um disco voador se era apenas um balão meteorológico? Por que a retratação repentina e a mudança de história? O ceticismo em relação à explicação oficial cresceu, alimentado por inconsistências e falta de transparência. As sementes de uma teoria da conspiração haviam sido plantadas. Muitos acreditavam que o governo estava escondendo algo grande, algo que desafiava a própria compreensão do lugar da humanidade no universo. O incidente de Roswell, descartado pelas autoridades, se recusou a desaparecer. Com o passar dos anos, o incidente de Roswell não desapareceu. Na verdade, ganhou força. Testemunhas começaram a se apresentar com suas próprias histórias, contradizendo a narrativa oficial. Alguns alegaram ter visto seres estranhos perto do local do acidente. Outros falaram de intimidação e acobertamento do governo. Na década de 1970, o próprio Major Jesse Marcel, o oficial de inteligência que inicialmente investigou o acidente, deu entrevistas que contradiziam a versão oficial. Ele expressou sua crença de que os destroços que viu não eram de um balão meteorológico. Ele os descreveu como materiais que ele nunca tinha visto antes ou depois. Alimentando ainda mais a controvérsia, um relatório de 1994 do Government Accountability Office, GEO, descobriu que documentos importantes relacionados ao incidente de Roswell estavam faltando ou haviam sido destruídos. Isso só aumentou a suspeita de que o governo estava escondendo algo. O incidente de Roswell tornou-se um símbolo de segredo governamental e potenciais conspirações. Ele explorou uma desconfiança profundamente arraigada na autoridade e um fascínio pelo desconhecido. O que realmente aconteceu em Roswell? A resposta parecia ser evasiva, enterrada sob camadas de negativas oficiais e relatos contraditórios. Antes de 1947, Roswell, Novo México, era uma cidade tranquila conhecida principalmente por sua pecuária e agricultura. Mas o acidente mudou tudo. Roswell tornou-se sinônimo de OVNIs e especulação extraterrestre. O que antes era um ponto pouco conhecido no mapa, tornou-se um ímã para turistas, pesquisadores e crentes.
a cidade abraçou sua fama recém-descoberta. Roswell capitalizou sua conexão com o incidente, transformando-se em um destino com tema de OVNI. Museus dedicados ao evento surgiram, exibindo artefatos, depoimentos de testemunhas e teorias sobre o que realmente aconteceu em julho de 1947. Todos os anos, Roswell hospeda o Festival do OVNI, um grande encontro que atrai milhares de visitantes. Os participantes vêm de todas as esferas da vida, unidos por seu fascínio pelo desconhecido. Eles assistem a palestras, navegam por mercadorias com tema alienígena e participam de concursos de fantasias. A transformação de Roswell de uma cidade sonolenta em um ponto de acesso a OVNIs é uma prova do poder duradouro do incidente. Mostra como um único evento, envolto em mistério e controvérsia, pode capturar a imaginação e deixar um impacto duradouro em uma comunidade e sua identidade. Seção 5. A autópsia alienígena. Realidade ou ficção? Um dos elementos mais sensacionalistas e controversos do incidente de Roswell é a suposta autópsia alienígena. Na década de 1990, um filme granulado em preto e branco veio à tona, supostamente mostrando a autópsia de um ser extraterrestre recuperado do local do acidente. A filmagem causou ondas de choque na comunidade OVNI e além. Ela mostrava uma figura humanoide com olhos grandes, boca pequena e sem cabelo, deitada em uma mesa de exame. A autenticidade do filme foi ferozmente debatida, com alguns especialistas afirmando que era genuíno, enquanto outros o denunciaram como uma farsa. O filme da autópsia alienígena adicionou outra camada de intriga ao incidente de Roswell. Ele explorou uma curiosidade primitiva sobre como a vida alienígena seria e como poderíamos interagir com ela. O filme, real ou não, alimentou especulações e manteve o debate de Roswell vivo. Quer a filmagem fosse um vislumbre genuíno de um acobertamento do governo ou uma fabricação inteligente, ela deixou uma marca inegável na cultura popular. A imagem do alienígena de Roswell tornou-se instantaneamente reconhecível, confundindo ainda mais as linhas entre fato, ficção e o mistério duradouro de Roswell. Seção 6, Área 51. O enigma se intensifica. Nenhuma discussão sobre Roswell estaria completa sem mencionar a Área 51. Esta base militar ultra-secreta, localizada no deserto de Nevada, há muito é envolta em mistério e rumores de acobertamentos do governo e atividade OVNI. Muitos acreditam que os destroços do acidente de Roswell, juntamente com quaisquer seres extraterrestres sobreviventes, foram transportados para a Área 51 para estudo. O sigilo e a localização remota da base apenas aumentaram essas especulações. Ao longo dos anos, houve inúmeros relatos de avistamentos de luzes e objetos incomuns nas proximidades da Área 51. Esses relatos, combinados com a recusa do governo em comentar sobre o verdadeiro propósito da base, cimentaram seu lugar na tradição OVNI. Se a Área 51 contém ou não as respostas para o mistério de Roswell, permanece desconhecido. No entanto, sua própria existência serve como um símbolo potente do desconhecido e do potencial do governo de manter segredos do público. A conexão entre a Área 51 e Roswell destaca o fascínio duradouro pelo segredo do governo e a possibilidade de verdades ocultas. Seção 7. Roswell na cultura popular, cinema, livros e TV. O incidente de Roswell teve um impacto profundo na cultura popular, inspirando inúmeros livros, filmes, programas de televisão e videogames. De documentários sérios a sucessos de bilheteira de ficção científica, Roswell tornou-se uma pedra de toque para explorar temas de vida extraterrestre, conspirações governamentais e o desconhecido. Filmes como Independence Day e Contatos Imediatos do Terceiro Grau se inspiraram no incidente de Roswell, retratando acobertamentos do governo e o primeiro contato da humanidade com visitantes alienígenas.
Arquivo X, uma série de televisão popular ao longo da década de 1990, frequentemente fazia referência a Roswell e apresentava histórias sobre conspirações governamentais e investigações de OVNIs. O fascínio duradouro por Roswell na cultura popular reflete nossa curiosidade profunda sobre o universo e nosso lugar nele. O incidente fornece terreno fértil para contar histórias, permitindo que os criadores explorem temas do desconhecido, os limites do conhecimento humano e as consequências potenciais de encontrar algo verdadeiramente sobrenatural. De documentários que examinam meticulosamente as evidências a épicos de ficção científica que imaginam as possibilidades, Roswell continua a cativar o público e alimentar a imaginação. O incidente tornou-se um mito moderno, uma história que fala aos nossos medos e desejos mais profundos sobre o universo e nosso lugar dentro dele. Seção 8. O fenômeno OVNI. O impacto de Roswell. O incidente de Roswell não desencadeou apenas um mistério local. Ele acendeu um fascínio global por OVNIs. O evento no Novo México tornou-se sinônimo da possibilidade de visitação extraterrestre. Isso fez as pessoas olharem para o céu com um renovado senso de admiração e apreensão. Relatos de avistamentos de OVNIs aumentaram após Roswell. Pessoas de todas as esferas da vida, em todos os continentes, alegaram ter visto luzes e objetos estranhos no céu, embora muitos desses avistamentos pudessem ser atribuídos a aeronaves mal identificadas ou fenômenos naturais. Alguns permaneceram inexplicáveis. O incidente de Roswell criou um clima em que era mais aceitável discutir a possibilidade de vida fora da Terra. Isso ajudou a desestigmatizar o tópico dos OVNIs, incentivando pesquisas e investigações sérias. Organizações dedicadas ao estudo de OVNIs, como a Mutual UFO Network, experimentaram um aumento no número de membros. Quer os eventos em Roswell tenham ou não envolvido uma espaçonave real, o impacto do incidente no fenômeno OVNI é inegável. Isso trouxe a conversa sobre vida extraterrestre para o mainstream, alimentando décadas de pesquisa, especulação e fascínio sem fim. Seção 9. Crentes e céticos. O debate continua. O incidente de Roswell continua a ser um assunto de intenso debate e especulação. De um lado estão aqueles que acreditam que o governo recuperou uma espaçonave alienígena e a tem encoberto desde então. Do outro lado estão os céticos que sustentam que os destroços eram de um balão meteorológico e que todo o incidente é resultado de mal-entendidos e teorias da conspiração. Os crentes apontam para inconsistências na história oficial, depoimentos de testemunhas e o suposto acobertamento como evidência de que algo extraterrestre ocorreu em Roswell. Eles argumentam que o governo tem interesse em ocultar a verdade sobre os OVNIs, temendo o pânico generalizado e um colapso da ordem social. Os céticos contra-argumentam que não há evidências físicas confiáveis para apoiar a alegação de uma espaçonave alienígena. Eles atribuem relatos de testemunhas a memórias falhas, boatos e o desejo de fama. Eles argumentam que o incidente de Roswell foi exagerado, alimentado pelo sensacionalismo e pela falta de pensamento crítico. É improvável que o debate entre crentes e céticos seja resolvido em breve. No entanto, a própria existência desse debate destaca o poder duradouro do incidente de Roswell. Ele continua a desafiar nossas percepções do universo e nosso lugar dentro dele, forçando-nos a confrontar a possibilidade do desconhecido. Seção 10. Roswell, hoje um destino turístico próspero. Apesar de, ou talvez por causa da controvérsia em andamento, Roswell abraçou totalmente sua conexão com o fenômeno OVNI. A cidade tornou-se uma meca para entusiastas de OVNIs, atraindo milhares de visitantes a cada ano, ansiosos para explorar o mistério e mergulhar em tudo o que é extraterrestre. O International UFO Museum and Research Center, estabelecido em 1992, é uma visita obrigatória para qualquer visitante de Roswell.
O museu abriga uma riqueza de informações sobre o incidente de 1947, incluindo artefatos, documentos e relatos de testemunhas oculares. Ele também explora o fenômeno OVNI mais amplo, examinando avistamentos relatados, acobertamentos do governo e a possibilidade de vida extraterrestre. Além do museu, Roswell oferece uma variedade de atrações e experiências com o tema OVNI. Os visitantes podem se hospedar no Alien Motel, jantar no Flying Saucer Restaurant e procurar souvenirs com o tema alienígena nas inúmeras lojas de presentes que margeiam a Main Street. A cidade ainda possui um McDonald's em forma de OVNI, completo com um playground de disco voador. Roswell transformou o incidente de 1947 em um motor econômico, capitalizando o fascínio duradouro por OVNIs. A cidade abraçou seu lugar único na cultura popular, transformando-se em um destino que celebra o mistério, a especulação e o fascínio duradouro do desconhecido. Seção 11. A verdade está lá fora. Em que você acredita? O incidente de Roswell, agora com mais de 7 décadas, continua a cativar nossa imaginação e alimentar um debate sem fim. Foi simplesmente um caso de identidade trocada, um balão meteorológico interpretado erroneamente como algo mais fantástico, ou algo verdadeiramente extraordinário aconteceu no deserto do Novo México, algo que desafia nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro dele. As evidências são inconclusivas, os depoimentos muitas vezes contraditórios. A verdade, como dizem, está lá fora, em algum lugar, além do reino, da certeza e das explicações oficiais. Quer você acredite em acobertamentos do governo e em espaçonaves alienígenas acidentadas ou permaneça um cético convicto, o incidente de Roswell nos força a confrontar os limites de nosso conhecimento e a vastidão do desconhecido. Em que você acredita? Algo extraordinário aconteceu em Roswell? Ao ponderar as evidências e pesar as possibilidades, lembre-se de que os mistérios mais convincentes são muitas vezes aqueles que permanecem sem solução. O fascínio do desconhecido, a possibilidade de algo verdadeiramente sobrenatural, é talvez o legado mais duradouro do incidente de Roswell.